Agora tá gravando direitinho, né? Bom dia, então, pessoal. Vamos aqui para o nosso aulão de Química, para o segundo TVC. Esse aulão quem vai dar sou eu, a Ariane, a Thalita e a Camila. A Larissa está auxiliando a gente também. Vou passar alguns avisos para vocês, né? O primeiro deles é que a gente vai passar um formulário de avaliação do aulão, mais lá para metade do aulão, e é muito importante que vocês respondam para ajudar a gente a ter um feedback do aulão, para a gente ver pontos de melhoria, pontos que a gente está mandando bem. Então, eu peço a todo mundo para preencher. Segunda coisa, esse aula está sendo gravado. A gente vai postar no nosso canal do YouTube. Espero que vocês já sigam a gente lá, senão as meninas depois podem mandar no chat aí o link do canal. E vai ficar disponível lá até amanhã, um pouquinho antes da prova, porque a gente tem que tirar o aulão no momento da prova. E se tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade para mandar no chat, a qualquer momento da explicação, podem abrir o microfone, podem ficar à vontade. E é isso. Eu vou compartilhar a tela aqui, então. Acho que tá aparecendo direitinho, né? Tá sim, Eliane. Beleza. Então vamos lá. Os conteúdos básicos para essa segunda prova são ligação iônica, ligação covalente, geometria molecular e teoria da ligação de valência. Eu vou começar falando um pouquinho, né, das ligações químicas. Elas podem ser de três tipos: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. A ligação iônica, ela pode ser de um metal com um ametal. A ligação covalente, ela é de um ametal mais um metal, né, que a gente tem ali os elétrons compartilhados. E a gente tem também a ligação metálica, que são entre dois metais, em que os elétrons ficam deslocalizados. Os elétrons envolvidos nas ligações químicas são os elétrons de valência. Então, quando a gente fala de ligação, a gente tem que ter em mente que os elétrons que vão estar responsáveis ali por essas ligações químicas são os elétrons da camada de valência, né? São os elétrons que estão nas camadas mais exteriores. E aqui eu coloquei só um desenhozinho de molécula polar, né? Porque isso tem a ver com a diferença de eletronegatividade que a gente viu no TVC1 entre os átomos. Então, dependendo da ligação de compostos que a gente pode ter uma molécula polar, onde tem a diferença de eletronegatividade, né, entre os átomos, ou uma molécula apolar, onde essa diferença de eletronegatividade é baixa ou nula. Falando um pouquinho mais, então, da ligação iônica especificamente, ela também pode ser chamada de ligação eletrovalente ou heteropolar. As ligações iônicas, elas ocorrem via atração eletrostática entre íons com cargas opostas. Então, isso significa o quê? Na minha ligação iônica, eu vou ter um composto ali que ele vai estar querendo receber elétron e um outro Perdão, falei composto. Vou ter um átomo querendo receber um elétron e um outro átomo querendo doar um elétron. E isso de receber e doar a gente vai chamar de energia de ionização e afinidade eletrônica, né? Que são propriedades que a gente já viu para a última prova. Na ligação iônica, o que acontece? A transferência de elétrons entre uma metal e uma metal, ou entre um metal e o hidrogênio. E algumas das propriedades da ligação iônica são a atração eletrostática. Essa atração eletrostática, ela significa o que para a gente? Eu vou ter um átomo ali, né, um elemento que ele vai ter uma baixa energia, uma baixa energia de ionização. Isso significa o quê? Que a quantidade para remover um elétron desse átomo é baixa. Então, isso a gente liga diretamente ao metal, né? O metal, ele tem
uma tendência ali para querer doar o elétron. Então, eu tenho uma baixa quantidade de energia que eu vou precisar para remover esse elétron. Já o meu não metal ou o hidrogênio, ele vai ter uma alta afinidade eletrônica. O que significa? Que ele vai ter uma tendência muito alta para ganhar um elétron. Então, eu junto um que tem uma tendência muito grande de querer doar o elétron e um com uma tendência muito alta de receber o elétron, a gente vai ter, então, a nossa ligação iônica. Outra propriedade é a formação de íons, cátions e ânions, né? Perda e ganho de elétrons. Um exemplozinho do NaCl. Eu vou ter ali o meu sódio querendo doar um elétron. Quando ele doa esse elétron, ele então fica com uma carga positiva, ele se torna um cátion. E o meu cloro, ele vai receber o elétron. Quando ele recebe esse elétron, ele fica com a carga negativa, então ele se torna um ânion. Falando agora de outras propriedades dos compostos iônicos, né? A gente tem que as forças eletrostáticas garantem um arranjo tridimensional rígido e bem definido. Significa o quê? Que nas minhas ligações iônicas eu vou ter, por causa da afinidade eletrônica, né, essas últimas propriedades que eu comentei com vocês, as ligações iônicas, geram compostos bem sólidos, porém eles são quebradiços. Por quê? Porque se eu tiver uma força externa, como aqui nessa primeira imagenzinha, se eu tiver qualquer força externa atuando sobre o meu composto iônico, vai gerar uma força de repulsão, né? Porque eu vou deslocar ali meus átomos e aí pode ocorrer de ficar sinais iguais, por exemplo, aqui, sinais positivos um perto do outro, e isso vai gerar uma força de repulsão. Quando eu gero uma força de repulsão, significa o quê? Que eu vou facilmente quebrar, então, esse meu cristal do composto. Por isso a gente fala que os compostos iônicos são quebradiços. Outra propriedade são os altos pontos de fusão e ebulição, porque existe essa atração eletrostática, né, multidirecional, por exemplo, aqui desse cristalzinho de NaCl que eu coloquei, a gente vê que as ligações estão aqui em várias direções. Então, essa atração eletrostática, ela é extremamente forte, e ela forma, então, um cristal, e por isso ela precisa de um alto aquecimento para que haja quebra. Então, por isso que eles têm altos pontos de fusão e ebulição. São cristalinos, né? É o que eu comentei com vocês já. As soluções conduzem corrente elétrica, justamente porque eu tenho um átomo doando elétron, outro átomo recebendo, então vou formar meus ânions, meus cátions, e ali quando eu coloco, por exemplo, esse composto iônico, não sei, em alguma solução, sei lá, uma água, por exemplo, eu consigo, então, conduzir corrente elétrica nessa solução. São compostos polares, justamente pela diferença ali da eletronegatividade, né? Eu vou ter um átomo puxando para um lado, querendo receber elétron, e um outro com baixa eletronegatividade, porque ele quer doar elétron. São solúveis, né? Solúveis em solventes polares normalmente. No entanto, nem todos os compostos iônicos são solúveis em água, né? Mesmo a água sendo um solvente polar, um composto polar, nem todos os meus compostos iônicos são solventes em água. Falando agora da energia reticular ou energia de rede. O que é isso? É a energia necessária para transformar um mol de um composto iônico sólido em seus íons no estado gasoso. Por exemplo, né, um composto aí de cloreto de sódio. Ele, em formato desse composto, ele está na forma sólida. Para eu separar os meus átomos que formam o cloreto de sódio, que são o cloro e o sódio, para eu separar, então, esses átomos, o que acontece? Eu preciso de absorver energia para eu conseguir separar eles. Então, a minha entalpia aqui, né, vai ser positiva,
de 788 kJ por mol. Eu gasto, então, 788 kJ para fazer essa separação de 1 mol de NaCl. E a reação inversa é o quê? Para eu formar o meu cloreto de sódio, eu vou fazer a junção do sódio com o meu cloro. Para fazer essa junção, eu vou estar liberando energia para formar, então, esse composto. E aí, né, a gente tem como mensurar essa energia reticular através da lei de Coulomb. Sabemos, então, que as cargas iônicas interferem mais do que o raio iônico dos elementos. Isso porque a lei de Coulomb, ela tem essa equaçãozinha aqui, em que Q1 e Q2 são as cargas que eu tenho dos meus átomos. A gente vai ver um exemplozinho no próximo slide. E o meu D ao quadrado aqui, ele diz respeito ao raio iônico do composto. Então, por exemplo, se eu tenho um raio iônico muito grande, significa o quê? Que a minha energia de rede vai tender a diminuir, a ser baixa. Já que se eu tenho uma carga muito grande, por exemplo, sei lá, tenho uma carga ali de 2+, quanto maior for a minha carga, maior vai ser a minha energia de rede. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. Analisando aqui esse primeiro composto, a gente tem um raio, né, iônico aqui de 231. Já no segundo composto, a gente tem um raio de 239. Quando a gente volta naquela lei de Coulomb, a gente sabe que o quê? Quanto maior meu raio, menor vai ser a minha energia de rede. Então, analisando somente o raio iônico, a gente poderia falar que esse segundo aqui composto, ele vai ter uma energia reticular mais baixa. Só que o que acontece? A gente tem que olhar além... passei errado. A gente tem que olhar além do raio, a gente tem que olhar as cargas. E aqui, como as minhas cargas estão no numerador, quanto maior minha carga, maior vai ser a minha energia de rede. Então, aqui no primeiro composto, eu tenho cargas de somente 1, enquanto no segundo composto, as minhas cargas são de 2, né? Então, como aqui eu tenho cargas maiores e as cargas estão no numerador, significa que a minha energia de rede desse segundo composto, então, vai ser maior. E aí tem uma tabelinha, né, que fala pra gente dessas energias reticulares, ou energias de rede, e a gente pode conferir lá, ó. Esse primeiro composto, ele tá aqui, né? Então, a energia reticular dele é de 910 kJ por mol, enquanto a do meu segundo composto, ó, já é de 3.414, não estou enxergando direito. Mas, enfim, é muito maior, né? Justamente por causa dessas cargas, então. Falando, então, continuando, sobre essa energia reticular, uma outra forma da gente analisar isso é pelo ciclo de Born-Haber. Ele, então, mensura indiretamente a energia reticular através da aplicação da lei de Hess. Lei de Hess nada mais é do que aquelas variações, né, de energia, entalpia, e a gente vai ver um exemplozinho aqui rápido do próprio cloreto aqui de sódio. Algumas propriedades desse ciclo de Born-Haber que a gente tem que saber, que a soma das entalpias de todo o processo tem que ser 0 e que é formado por 6 etapas, que a gente vai ver agora. O que acontece, então? Para eu ter a formação do meu cloreto de sódio, eu preciso de dois elementos. No caso, a gente vai ter no ambiente o sódio sólido, na forma sólida, e eu vou ter o meu cloro, na forma gasosa. Só que o que acontece? Quando eu tenho o cloro, né, no ambiente, ele não tem... Não existe só o Cl, por exemplo, igual que está o sódio puro. Não, aqui o meu cloro sempre vai estar em ligação com outro cloro, vai ser o Cl2.
Só que como eu quero formar só um cloro, eu vou usar, então, meio de Cl2, né? Quando a gente faz aquelas... Quando a gente... Ai, fugiu o nome. O balanço, não é? Quando a gente vai ver a questão aqui do que colocar, se eu coloco enfim. Balanceamento mesmo, né? Não? Balanceamento. Isso, obrigada. Quando eu coloco o balanceamento aqui, eu vou cortar esse meio com esse 2 e eu vou ficar só com um cloro. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer do ciclo de Born-Haber, que é a reação mesmo, né, da formação do sal a partir das substâncias simples. Em segundo lugar, a gente tem o quê? A sublimação, nesse caso do sódio metálico, que é sólido a temperatura ambiente. Então, eu vou transformar o meu sólido em um estado gasoso. E aí a gente vai ver que isso aqui vai, então, consumir uma energia. Né? Para eu transformar meu sódio que está no estado sólido para gasoso, eu vou consumir, então, aqui no caso, 107 kJ. A segunda etapa, né, propriamente dita, é a dissociação. Dissociação, no caso do cloro, que está em forma de Cl2, gerando, então, átomos de cloro isolados. No caso aqui, uma coisa que a gente tem que ficar esperto. Por quê? Porque quando ele fornece para a gente os valores de energia, por exemplo, para cada etapa dessa aqui, para sublimação, para energia de dissociação, para o potencial de ionização, ele fornece a quantidade de energia que eu gasto para 1 mol. Só que nesse caso, que eu comentei com vocês, como o meu cloro eu vou precisar multiplicar ele aqui por meio, né? Porque eu só preciso de um cloro, e aqui está Cl2, significa que eu vou precisar só, então, de 1 mol. Então, eu vou precisar multiplicar por meio a minha energia de dissociação. Normalmente, o exercício dá isso, né? Sei lá, a energia de dissociação precisa de 2.000 kJ por mol. Então, ficar esperto com essas unidades, porque sempre vai estar por mol. E aí, nesse caso, né, dessa reação, a gente, por exemplo, teria que multiplicar por meio aqui. Tem outras reações também que isso acontece e a gente precisa ficar esperto. Então, depois que eu transformei o meu cloro que estava, né, em forma de Cl2 para um cloro isolado, eu tenho a próxima etapa, que é o potencial de ionização, que significa o quê? O sódio é transformado de fase gasosa aqui, mas eu vou gerar o meu cátion. Eu estou, então, tirando o elétron do meu sódio nessa etapa. Na etapa 5, o que acontece? Formação de Cl- em fase gasosa. Então, pela afinidade eletrônica, eu tenho, né, a energia liberada pela adição de um elétron, que eu acabei de tirar ali do meu sódio, e eu vou adicionar ele, então, no meu cloro. Depois disso, a gente tem, então, a formação do cloreto de sódio em fase sólida, que é a etapa final. E aí, normalmente, no exercício, como eu falei para vocês, ele dá esses valores, né, que a gente consegue fazer essas etapas do ciclo de Born-Haber, e aí a gente chega ao final, então, com a minha energia reticular, né? E como a gente viu, quando eu estou juntando um átomo com outro para formar um composto iônico, o que eu tenho? Liberação de energia. Então tá tudo certinho aqui, ó. Deu um sinalzinho negativo e é isso. Passo a palavra agora para vocês. Ah, tá. Posso apresentar, gente? Alguém tem alguma dúvida? O microfone tá desligado, Thalita. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida durante a minha explicação, vocês podem mandar aqui no chat que as meninas leem para mim, tá?
Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as ligações covalentes, né? As ligações covalentes, elas dizem respeito a compartilhamento de elétrons entre elementos, né, entre átomos que são ametais. E essas ligações, elas podem ter um caráter apolar, polar, ou elas podem ser dativa também. Eu vou explicar um pouquinho qual seria a diferença entre esses tipos de ligação e pontos importantes sobre a ligação covalente. Elas são ligações frequentes em substâncias cotidianas, como a água, o gás oxigênio, o gás carbônico. São todas moléculas, né? Com ligações covalentes, a gente forma moléculas, e são moléculas entre ametais, como aqui esse exemplo da água, né? Entre o oxigênio e dois átomos de hidrogênio. As ligações, elas podem ser ligações simples, dupla ou tripla, e as moléculas, elas buscam estabilidade através de um octeto completo. Essa regrinha a gente viu para o TVC passado, né? E nós vamos ver também que tem exceções, e nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Esses elétrons que são compartilhados, né? Eles tem a função de unir os átomos, né? Então, esse compartilhamento é o que proporciona a união desses átomos, que vai garantir a formação, né, da minha molécula. E a ligação covalente, ela é baseada na diferença de eletronegatividade, que é uma propriedade que a gente viu no aulão passado, né, que diz respeito o quanto um átomo ele quer atrair os elétrons para ele mesmo dentro de uma ligação. Foi, né? O que a gente vai usar para representar a ligação covalente o tempo todo são a estrutura de Lewis, né? Ela é com base, né, nessa estrutura de pontos, que é essa estrutura que vocês podem ver aqui. Cada pontinho desse representa um elétron. Então, quando eu tenho uma ligação, a gente tem aqui dois elétrons sendo compartilhados. Esse elétron provém, né, do oxigênio, e esse aqui provém do hidrogênio. Na fórmula estrutural, a gente representa cada par desse de elétrons como um traço. E daí eu vou colocar, nessa representação, né, eu vou colocar cada elemento presente na minha molécula de acordo com o símbolo dela, né, na tabela periódica. Então, nesse exemplo aqui, a gente poderia representar dessa forma, com os elétrons que são compartilhados e com os elétrons que sobram, né, os elétrons que são isolados ali, que pertencem só ao oxigênio. E na fórmula estrutural, a gente não representa esses elétrons isolados. Aí aqui também, né, a fim de conhecimento, a fórmula molecular é a que a gente usa, né, com mais frequência na hora dos exercícios, né, de representar as minhas moléculas. Um lembrete, né? Como que eu vou saber quantos elétrons eu vou representar aqui? A gente olha os elétrons de valência do meu átomo. E como que eu descubro isso? Através, se eu pegar a tabela periódica e for olhar as famílias, né, que são os grupos. Quem está na família 1A, por exemplo, né, os elementos que estão lá no primeiro grupo, eles têm um elétron na camada de valência. O que está no 2A tem 2 elétrons na camada de valência. Na 8A, por exemplo, que são dos gases nobres, eles têm 8 elétrons na camada de valência, mas tem exceções também, e é importante ter atenção a isso. As ligações, né, como eu comentei, elas podem acontecer de 3 tipos. A ligação simples é quando a gente tem apenas um par de elétrons sendo compartilhado entre os átomos. Então, se a gente olhar o cloro, ele está na família 7A, então ele tem 7 elétrons na camada de valência, e já que a nossa intenção aqui é completar o octeto, para poder os átomos eles adquirirem estabilidade, eles precisam compartilhar um par de elétrons. Essa ligação é simples. Nesse exemplo aqui, eu tenho 2 ligações simples, né, na minha molécula de água.
O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência e o hidrogênio tem 1. O hidrogênio, ele vai formar o seu octeto imitando, né, entre aspas, o gás hélio, que fica estável com apenas 2 elétrons na sua camada de valência. Então, para eu completar o octeto do hidrogênio, eu preciso fazer mais uma ligação, e para completar o octeto do oxigênio, eu preciso fazer 2 ligações. Aqui na molécula de metano, a gente tem 4 ligações, uma coisa que é importante. Em todos esses casos, eu tenho ligação simples, porque essa questão de caracterizar qual o tipo de ligação, se ela é simples, é a quantidade de ligações que existem entre 2 átomos dentro das ligações do tipo simples. As ligações múltiplas, elas podem ser duplas ou triplas, e daí sim vai acontecer entre um mesmo átomo, dentro de uma molécula, 2 ligações simultâneas, certo? E na ligação tripla vão acontecer 3 ligações dessa. Aqui nesse caso, o nitrogênio, né? Ele tem 5 elétrons na camada de valência, então para ele atingir 8 elétrons na camada de valência, ele vai compartilhar 3. Aí quando a gente for contar esses elétrons, a gente contaria assim, né? 1, 2, esses 2 aqui pertencem só a esse nitrogênio. Aí vai ser 2, 3, 4, 5, e eu conto os outros 3 que estão sendo compartilhados, divididos nessa ligação. E daí completa 8. Esses aqui, quando a gente vai contar, né, quantos elétrons tem na minha ligação, a gente conta para os 2, tá? Em comum para os 2. Agora, isso é para a gente, na última parte do aulão, mas só para vocês terem uma... Voltar na ligação de oxigênio. Aqui no gás oxigênio, o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, eu preciso fazer 2 ligações para poder atingir o octeto desse átomo, né, aqui dentro dessa molécula. Então, ele vai fazer 2 ligações. Então, aqui a gente tem uma ligação dupla. Certo? Pode passar? Se tiver alguma dúvida, pode mandar que eu tento responder. Por isso que aqui a gente faz essa ligação dupla, porque ele precisa de mais dois elétrons para poder atingir Thalita, a estabilidade. desculpa atrapalhar, era no slide anterior, eu que errei qual que era. Poderia voltar para mim, por favor? Isso, Esse no caso aqui? da molécula de água. Por que ela faz ligação dupla aí no hidrogênio? A molécula de água ela não faz uma ligação dupla, ela faz 2 ligações simples. Só está circulado aqui, né, de uma forma diferente. São 2 ligações do tipo simples que acontecem na molécula de água. O hidrogênio, ele precisa de mais um elétron para estabilizar, e o oxigênio precisa de mais 2 elétrons para conseguir essa estabilidade. Como eu tenho 2 hidrogênios nessa molécula, eu vou ter uma ligação simples acontecendo entre esse oxigênio e esse hidrogênio. Quando eu mexo o mouse, vocês conseguem acompanhar? Sim. Sim? E esse mesmo oxigênio, ele faz uma outra ligação com esse hidrogênio. Mas como são ligações entre átomos diferentes, são 2 ligações do tipo simples. Entendeu? Sim, Aí, se eu então, fosse contar... a forma que você circulou que foi diferente só, né? Isso, só essa forma aqui que circulou que foi diferente. Então, achei que era uma dupla essa fórmula que circulou. Não. Então, tá bom, muito obrigado. É simples, pode acontecer assim também, né? Isso aqui é até uma representação de um livro. E se você perceber, aqui, quando eu realmente tenho ligação dupla, eu tenho dentro de cada retângulo desse, eu tenho
a quantidade de elétrons que são compartilhados naquela ligação. E aqui, como eu tenho duas ligações, né, que aí formam uma ligação dupla, eu tenho 4 pontinhos desses sendo representados. Isso é importante na representação de Lewis, é uma questão importante. Representar os pontinhos de acordo com o número de elétrons. Beleza? Tudo bem, muito obrigado. Por nada. Qualquer coisa pode perguntar. E aqui, como vocês viram, quando a gente tem mais de uma ligação, a gente tem diferença da força ali de ligação, a força que aquelas ligações, elas exercem naquela molécula, assim vamos dizer. Com a teoria da ligação de valência, a gente tem sobreposição de orbitais, né? A gente tem a formação de orbital molecular. Não é mais aquela questão, né, aqueles orbitais sp-df. Agora a gente forma orbitais moleculares também. E aqui a gente vai ter a formação do orbital sigma e do orbital pi. O sigma, quando a gente tem uma ligação simples, a gente tem só uma ligação que a gente chama de sigma, e quando a gente tem ligação dupla ou tripla, aí no caso a segunda e a terceira ligação, elas são do tipo pi. O que isso significa? As ligações pi, elas são mais fracas, então se eu for quebrar aquela minha molécula, se eu precisar quebrar, o que vai quebrar primeiro, a ligação que vai ser rompida primeiro, vai ser a ligação pi, tá? Isso é um ponto importante de vocês saberem. Outra característica aqui das ligações covalentes são o comprimento das ligações, que é bem intuitivo da gente perceber, entender que para cada tipo de ligação, sendo simples, dupla ou tripla, eu tenho um comprimento diferente. Quanto mais ligações eu tenho, né? Se for uma ligação tripla, esse comprimento é menor, ou seja, a minha interação entre o núcleo dos meus átomos com os elétrons que estão ali sendo compartilhados, ela é mais forte, porque a gente tem a questão da atração, né, das cargas contrárias, das cargas opostas, né? Então eu tenho um núcleo ali positivo e a minha nuvem eletrônica ali, né, que está sendo compartilhada, negativa. Então, quanto mais elétrons eu tenho ali, maior é a minha atração. Então, eu tenho um comprimento da minha ligação menor. Beleza? Agora, os tipos de ligação. Como eu falei, né, elas podem acontecer de 3 formas. Ela pode ser apolar. O que significa isso? Eu não vou ter a formação de polos, né, de cargas positiva ou negativa dentro ali da minha molécula. Quando que isso vai acontecer? Quando eu tenho um compartilhamento igual dos elétrons dentro de uma molécula. Esses aqui são exemplos em que a gente tem ligação covalente do tipo apolar. Molécula de gás hidrogênio, gás cloro, gás flúor e aqui o CO2. O que acontece? Eu tenho, nesses 3 exemplos aqui, um mesmo elemento químico, né? Eu tenho moléculas diatômicas de mesmo elemento, elas são apolar. E a minha divisão dos meus elétrons nessa ligação vai ser igual, porque eu tenho a mesma eletronegatividade para esse mesmo átomo. Então, tem até aqui, eu coloquei, né, a tabelinha de eletronegatividade, porque isso é importante quando a gente vai analisar qual o tipo de ligação. E nesse exemplo aqui, a gente não tem uma molécula de atômica, mas se a gente olhar, simétrica. Ela é simétrica em questão de ligação. Volta um pouquinho, porque deu uma travada e eu acho que perdeu um pouquinho. Mas assim, volta só um pouquinho. Tá, obrigada. Pode ser a internet. Se continuar, você me avisa que eu troco aqui. Na molécula em ligação apolar, né, a gente vai ter um compartilhamento simétrico da minha ligação dentro da minha molécula. Então, não vai ter a formação dos polos. Nesse exemplo, eu tenho 2 ligações do tipo dupla, né, acontecendo dentro da minha molécula, e eu tenho
elétrons isolados de forma igual também aqui no meu oxigênio, ambos em 2 pares de elétrons isolados. Então, a contribuição aqui da eletronegatividade é a mesma, então a gente não tem essa formação de polos. Agora, quando eu tenho uma ligação covalente do tipo polar, eu tenho um compartilhamento desigual dos elétrons, ou seja, não é de forma simétrica. Quando que isso vai acontecer? Quando eu tenho moléculas diatômicas, quando esses átomos são diferentes, por exemplo, HCl. O hidrogênio tem uma eletronegatividade e o cloro tem outra. E eu sei que o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o cloro ele vai atrair com mais intensidade os elétrons para perto dele. Então, a gente vai formar ali um polo negativo no cloro, porque ele vai atrair esses elétrons para ele. Como que eu olho a eletronegatividade? Tem a regrinha, né, na tabela periódica que a gente consegue olhar, que, se eu não me engano, ela é de cima para baixo, ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Só que, às vezes, isso pode ser confuso, a gente pode não conseguir identificar. Então, geralmente, analisando nessa escala... Thalita, você travou. Ai, travou um pouquinho. Quando você estava começando a falar de... você estava analisando. Gente, desculpa. Eu vou trocar a internet aqui. Um segundo. Que não vai cair de novo. Vocês me escutam? Uhum. Sim? Você quer que compartilhe o slide? Às vezes fica mais leve. Eu vou tentar continuar assim. Se cair mais uma vez, pode ser. Aí você compartilha, mas eu vou tentar, porque eu troquei a internet. Na parte da eletronegatividade, vocês escutaram? Que eu expliquei dessa sequência? Para mim, travou na eletronegatividade. Você falou e travou. Tá. Então, para poder analisar a eletronegatividade, fica mais fácil se a gente analisar essa sequência aqui. Porque o flúor é o elemento mais eletronegativo, depois o oxigênio, depois o nitrogênio. Então, se eu tenho aqui, eu quero saber qual que vai ter uma contribuição maior, né, na hora de compartilhar de atrair esses elétrons, né, que estão sendo compartilhados, a gente olha, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, a gente tem no cloro a formação de um polo negativo. Beleza? Aí a gente vai ter uma coisa que a gente chama de momento dipolar, que seria essa formação de polos negativo e positivo dentro de uma molécula, né, covalente. Se a molécula é porque ligação covalente. Ficou claro, gente? Ficou um pouco confuso, né? Porque eu travei várias vezes. Vocês me perdoem, mas qualquer coisa pode perguntar. Agora, o próximo passo é entender como estruturar, né? Como montar aquela estrutura de Lewis. E aqui eu vou dar um passo a passo, né? São 5 etapas a serem seguidas. Primeira de todas, a gente vai somar os elétrons. Oi. A Vitória pediu para repetir, eu só vi a mensagem agora. Qual parte, Vitória? Você pode? Porque ela mandou tem 1 minuto, então... Não, você já repetiu já. Repetir? Tá bem. Uhum. Obrigada. Eu que agradeço. Nós vamos somar todos os elétrons de valência, né, de todos os átomos que vão formar a minha molécula. E lembrando, como que eu olho os elétrons de valência? Eu vou olhar a minha tabela periódica, ver em qual coluna, né, o meu elemento está, e vou olhar, que aí eu consigo saber
quantos elétrons eu tenho na camada de valência. Eu vou escrever os símbolos dos átomos que fazem parte, né, da minha molécula e vou fazer primeiro ligação simples. Eu vou tentar ligar todo mundo com uma ligação simples. Depois, eu vou completar os octetos de todo mundo. Não, eu vou completar o octeto de todos os átomos ligados ao átomo central, ou seja, todos exceto o átomo central. Todos os elétrons que pertencem à minha molécula, menos o átomo central. E depois, colocar todos os elétrons restantes no átomo central, ou seja, sobrou elétron, coloco no átomo central. Se não houver elétrons o suficiente para poder completar o octeto dos átomos que estão ligados ao átomo central, ou seja, faltou elétrons, eu vou tentar fazer ligação dupla ou ligação tripla. Resolvendo vai ficar mais fácil. Daqui a pouquinho eu vou montar isso. E só para a gente poder, né, como eu falei, que tem como acontecer ligação covalente da ativa. Essa ligação não é tão importante assim, vocês não fiquem muito preocupados com isso. É só mesmo para vocês terem aqui o conhecimento de que existe, que pode acontecer dessa forma uma ligação covalente, né? Que pode ser compartilhado dessa forma elétrons. Ela ocorre quando um átomo da ligação compartilha par de elétrons e, ao mesmo tempo, cede elétrons a outro átomo que participa da ligação apenas recebendo elétrons. Esse aqui são dois exemplos que acontecem em ligação covalente do tipo da ativa. Eu tenho o carbono, que tem 4 elétrons na camada de valência, e o oxigênio, que tem 6 elétrons na camada de valência. Ou seja, o carbono ele precisaria fazer 4 ligações para poder ter o octeto completo, e o oxigênio precisa fazer 2 ligações. Mas aqui não tem como o carbono fazer 4 ligações, porque a gente só tem 2 elementos na minha molécula. Então, o que vai acontecer? Eles vão fazer 2 ligações aqui do tipo covalente normal, né? Que a gente viu até agora. E essa ligação, essa terceira ligação que vai formar, né, aqui a minha ligação tripla, a gente vai pegar 2 elétrons que pertencem ao oxigênio e compartilhar para os dois. Quando você for contar, você vai contar para os 2 elementos, da minha molécula. Mas, na verdade, né, esses 2 elétrons, eles provêm aqui, né, eles vêm do oxigênio, tá? E nesse caso aqui também acontece esses dois elétrons, eles pertencem ao enxofre, mas eles são cedidos, né, sem pedir nada, o enxofre cede esses elétrons sem pedir nada em troca aqui na ligação, sem que o outro Gente, só um minuto que eu vou ver aqui com ela se ela vai voltar. Tá, acho que ela caiu. Só um minutinho.
Gente, vocês conseguem me escutar? Agora sim. Conseguimos, tá? Sim. Você quer que eu compartilhe o slide? É melhor, né? Porque se cair de novo. Qual slide você parou mesmo? Eu parei na página, na ligação da ativa. Deixa eu ver qual que é a página aqui. Página 20. Eu vou tentar voltar. Desculpa, gente. A minha internet tá péssima. Aí, se cair de novo qualquer coisa, pode passar o vídeo. Que tem tudo lá também. Alguém vai compartilhar para mim? Vai, né? Seu microfone tá desligado, tá, Camila? Tá falando aqui. É aqui, né? Isso. Tá, vou só desligar meu microfone, então. Tem várias animações, tá? Aí você pode ir passando quando você achar que tem mais coisas, não tem problema não. Então, gente, vamos lá. Eu estava explicando sobre a ligação covalente da ativa quando parou. E eu não sei até que ponto vocês escutaram, então vou tentar retomar no que é, né, a ligação covalente da ativa. A gente tem compartilhamento de elétrons comum, como a gente já estudou até aqui, né? Que os dois elementos ali dentro daquela ligação, eles têm contribuição, fazem contribuição com elétrons para aquela ligação. E, além de ter esse tipo de ligação, a gente também vai ter quando um elemento, ele compartilha, ele não compartilha, né? Ele cede elétrons naquela ligação. Ou seja, quando eu for contar aqui, eu vou contar no carbono, por exemplo, os 4 elétrons que ele compartilha com o oxigênio, né? Que é o azulzinho com o vermelho, esses elétrons aí que estão representados em cores diferentes. E eu vou contar também esses 2 elétrons em vermelhinho, né? Que está com dentro desse retângulo, como se fosse do meu carbono também, para ele poder completar o octeto. Beleza? Aí a mesma coisa acontece nessa outra molécula aí do óxido de enxofre. Tá bem? Pode passar, Camila. Agora, aqui, eu vou fazer com vocês esses 3 exercícios para a gente poder treinar aquelas regrinhas da estrutura de Lewis. Pode passar, Camila. A primeira coisa que a gente vai fazer é contar o número de elétrons que eu tenho envolvidos, né, nessa minha molécula. Então, eu vou pegar aí o silício, ele tem 4 elétrons na camada de valência, e eu vou pegar o hidrogênio, que tem 1, só que são 4 hidrogênios. Então, ali eu tenho contribuição de 4 elétrons. Então, 4 elétrons ali do hidrogênio e 4 do silício vai dar um total de 8 elétrons. Pode passar. Agora, o próximo passo seria distribuir esses elétrons dentro da minha molécula. Um ponto importante, na representação da estrutura de Lewis, não importa para a gente a geometria, que a Camila vai falar um pouquinho mais para frente, né, Camila? Só que aqui isso não importa. Então, vocês podem representar linear, ou se vocês quiserem colocar algum ângulo entre as ligações, isso não é um problema. Geralmente, eu coloco linear mesmo, né, que fica mais fácil. Primeiro, eu vou colocar os símbolos dos meus átomos envolvidos, e eu escolhi para ser o átomo central o silício. Por quê? A intenção é deixar de forma mais simétrica possível a minha molécula. Então, aqui fica mais fácil que o silício fique no meio, e como o hidrogênio ele precisa ficar com 2 elétrons na camada de valência, a gente vai ter que fazer só uma ligação com cada hidrogênio. E o silício, se ele tem 4 elétrons na camada de valência, ou seja, ele precisa de mais 4 elétrons, então ele pode fazer 4 ligações do tipo simples. Aí, vocês vão montar, né, uma ligação simples para cada conjunto aqui cada par de átomo
desses. E vocês vão contar quantos elétrons você tem nessa molécula. Se eu contar aqui, eu já usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 pontinhos, então eu tenho 8 elétrons sendo compartilhados. Eu não tinha um total de 8 elétrons para distribuir? Se eu tenho 8 elétrons, eu já usei todos. Então, agora eu preciso conferir se eu completei o octeto de todo mundo. Se vocês olharem, o hidrogênio tem 2 elétrons cada um deles tem 2 elétrons e o silício tem 8. Então, eles estão com o octeto completo. Pode passar, Camila. A gente vai fazer a mesma coisa para essa outra molécula. Pode passar. Vocês vão ver que o enxofre tem 6 elétrons, se vocês olharem na tabela periódica. O flúor tem 7 elétrons, mas eu tenho 2 átomos de flúor, então são 14. Se eu somar isso, vai dar um total de 20 elétrons. Pode passar. Na hora de montar essa molécula, eu vou colocar o enxofre no meio e vou fazer primeiro a ligação simples, né? Como manda lá na regrinha. E depois que eu fizer a ligação simples, que eu fizer, né, que é esse tracinho que está representado aí com um tracinho, eu vou distribuir os elétrons restantes, porque eu só vou ter usado 4 elétrons. Eu vou distribuir esses elétrons restantes nos átomos que não são central. Nesse caso, qual que é o meu átomo central? É o enxofre. Então, eu vou distribuir para o flúor. Eu vou colocar 6 elétrons em cada flúor. E daí, se eu contar, né, eu já usei 4 elétrons. Depois eu vou ter usado mais 12 elétrons, né? Para poder colocar 6 em cada flúor. Aí a gente vai ter usado 16 elétrons, e são 20 no total. O que a minha regrinha manda para montar a estrutura de Lewis? Todos os elétrons restantes eu coloco no meu átomo central. Então, eu vou colocar 4 elétrons no meu átomo central, que são pares isolados. Então, a gente vai ter 2 pares isolados nele. Pode passar. Agora, o último, que é a molécula de água, pode passar. A gente vai fazer o mesmo processo. Tem 6 elétrons o oxigênio, cada hidrogênio tem 1 elétron, mas como são 2 hidrogênios, a gente vai ter um total de 8 elétrons para serem distribuídos. Aí, eu vou representar cada elemento presente na minha molécula. Eu coloquei o oxigênio como central. E eu vou fazer primeiro a ligação simples. Então, eu vou fazer uma ligação simples entre hidrogênio e oxigênio para cada um deles, né? Porque é igual aqui nesse caso. E eu vou conferir se o meu hidrogênio precisa receber mais algum elétron. E eu vou ver que não precisa, porque o hidrogênio estabiliza com 2 elétrons. E aqui ele já vai ter 2, né? Em cada ligação simples. Então, os elétrons restantes, eu vou acrescentar ao meu átomo central, que no caso são 4 elétrons restantes. E se eu conferir, eu completo também o octeto do oxigênio fazendo isso. Pode passar. Agora, uma coisa que é importante, a carga formal. A carga formal, ela serve para a gente poder descobrir qual que é a estrutura de Lewis que realmente representa, que melhor representa, né, que representa a forma mais estável daquela minha molécula. Porque a gente pode escolher, em alguns casos, vocês vão ver que pode ter mais de uma forma de montar essa estrutura de Lewis obedecendo aquelas regrinhas. Então, assim, você vai estar obedecendo aquelas regras, né, aquela sequência, mas você vai encontrar arranjos diferentes. Então, para poder evitar isso, a gente usa a carga formal. Pode passar, Camila. Como que a gente calcula a carga formal? A gente usa essa formulinha aí que vocês estão vendo e que representa o seguinte: o Vzinho é o número de elétrons de valência do átomo livre, o L é o número de elétrons presente nos pares isolados, o B é o número de pares de elétrons que são compartilhados naquela ligação. Uma coisa que é importante, a gente calcula a carga formal para cada ligação da minha molécula, beleza? Se for ligação dupla, ou se for ligação tripla ou simples. Cada molécula que existir, cada ligação que existir dentro da minha molécula, eu calculo uma carga formal para ela. E na hora de escolher, né, qual que é a minha representação, a minha estrutura de Lewis, que mais se assemelha com o que
é a realidade daquela molécula na natureza, é a que tem carga formal mais próxima de zero. Isso indica o quê? Indica o arranjo de menor energia. Pode passar, Camila. Então, aqui nesse exemplo, que eu tenho um CO3, eu vou calcular a carga formal para cada ligação, ou seja, para cada parzinho desse de carbono, oxigênio, eu vou ter que calcular uma carga formal. Então, na primeira, a gente vai colocar aqui 6. Por que 6? Se eu pegar o carbono, olhar, né, não. Peraí. Eu falei errado. Número de elétrons de valência do átomo livre. Não são 6. É o oxigênio. É o oxigênio. É isso mesmo, perdão. O oxigênio, ele tem 6 elétrons livres, né? Tem 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio, ele tem 4 elétrons isolados, tem 2 pares de elétrons isolados, que são esses pontinhos que estão sendo representados aí, e ele também compartilha 4 elétrons, ok? Então, fazendo essa continha, a gente vai chegar numa carga formal igual a 0. Depois, calculando a carga formal para o meu carbono. Agora sim, eu estou calculando a do carbono. Essa foi a confusão que eu fiz ali em cima. O carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ele não tem nenhum par de elétron isolado. E ele tem 8 elétrons sendo compartilhados. Então, fazendo essa continha, a gente também chega em 0. E aqui, se vocês olharem, tem a mesma ligação. Esses 2 oxigênios, eles têm a mesma... A estrutura deles é igual nessas 2 ligações com o carbono. Então, a gente pode calcular a carga formal uma única vez. Então, a gente sabe que o oxigênio, ele tem 6 elétrons livres, tem 6 elétrons na camada de valência, perdão. Tem 3 pares de elétrons isolados, então são 6 elétrons livres, e ele tem 2 pares, tem um par de elétrons compartilhados, ou seja, são 2 elétrons livres. Se eu fizer essa conta, eu encontro menos 1. Thalita, só olhando para essa estrutura, calcular a carga formal, me diz alguma coisa? Não, porque a carga formal, você analisa ela quando você está olhando estruturas diferentes. Nesse exemplo aqui, foi só para a gente saber como calcular, o que a gente olha, né, para cada uma dessa variável da minha fórmula. Pode passar, Camila. Então, agora, de fato, como usar a carga formal em um exercício. Nesse exercício aqui, foram propostas, né, 2 estruturas, ou seja, 2 estruturas possíveis para a minha molécula de sulfato de hidrogênio. Então, ele pede para realizar o cálculo da carga formal e descobrir qual delas, ou seja, qual dessas 2 estruturas tem maior probabilidade de existência real. Pode passar, Camila. Deixa eu ver se... Não, volta. Tá diferente. O que antes de sair calculando carga formal para cada átomo dessas 2 moléculas, é importante a gente, para facilitar a nossa vida também, vocês verem o que é comum nessas 2 estruturas, o que repete. Se a gente for analisar, essa parte da esquerda das 2 moléculas, elas são iguais. Tá vendo? Ó, que tem onde tem a ligação de hidrogênio com oxigênio e o enxofre. Elas são iguais. Então, o que muda é a parte direita da molécula. É onde a gente tem a ligação oxigênio e enxofre. Essas 2 ligações da direita do oxigênio com enxofre. Na estrutura 1, a gente tem 2 ligações duplas, né? E na minha estrutura 2, eu tenho ligação simples. Se eu fosse analisar, acho que é importante vocês, eu fazer esse pensamento aqui com vocês. Pode voltar, Camila, rapidinho. Se eu fosse contar o octeto,
aqui na minha estrutura 1, eu tenho uma expansão do octeto, e na estrutura 2, o enxofre ele segue a regra do octeto. Isso poderia acontecer, é importante vocês perceberem que se pedisse para vocês montarem lá na prova a estrutura de Lewis para essa molécula, vocês poderiam ter essa dúvida. Ué, eu completo o octeto ou eu deixo o enxofre com o octeto expandido? O que vocês responderiam se vocês só olhassem isso aqui, não fossem analisar a carga formal? Qual estrutura vocês acham que era mais possível, a mais provável de existir? Vocês conseguem me responder? Vou dar mais 10 segundinhos. Ninguém falando nada, vou começar. A1. Eu responderia diferente de você, que respondeu estrutura 1. Porque eu ia pensar assim, é melhor... Na verdade, não, eu responderia... Não, eu ia falar, é melhor que não respeite, é melhor que respeite a regra do octeto. Só que a gente vai ver que isso não vai acontecer, né, na verdade, quando a gente for calcular a carga formal, isso não vai acontecer. Mas é importante a gente perceber que talvez só olhando pode falar. No caso ali, eu me baseei pela camada de valência do oxigênio, que ele já tem 6 elétrons, e na segunda, ele já está com 7, entendeu? Na segunda, ele não. O que está de pontinho vermelho são os elétrons do oxigênio, e o que está de pontinho preto. Anitta, você travou. Ai, meu Deus. Não, mas foi rapidinho. Foi assim que ele terminou de fazer a pergunta. É? É. Tá, tudo bem. Esses elétrons, os elétrons vermelhinhos são os elétrons do oxigênio e os pretos são os elétrons do enxofre. Teoricamente, né, era para ser assim. Em momento nenhum tá com 7, não, viu? Tá com 8. Aqui tem 8 elétrons. Se eu for contar, ó, é 2, 4, 6, 8. Tem um sendo compartilhado. Tá? Tudo bem, obrigado. Mas vamos calcular a carga formal, que acho que vai ficar mais fácil. Pode passar, Camila. Aplicando agora, né, a fórmula que a gente viu lá atrás, a gente vai chegar à conclusão aqui, né, que o enxofre é só mesmo que a aplicação de fórmula, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida, eu só não vou fazer muito passo a passo, porque já atrasou bem aqui. A gente vai ter 0 para o enxofre, um oxigênio com 0 e o outro oxigênio com 0 também. Até porque eles têm a mesma configuração. Então, você pode calcular uma única vez. Pode passar. Isso para a estrutura 1. Na estrutura 2, que é o próximo slide, a gente vai ter o enxofre com carga formal mais 2, o oxigênio com carga formal menos 1 e o outro oxigênio também com carga menos 1. Pode passar, Camila. Então, fazendo uma comparação, o que a gente tem? A estrutura 1, os 3 deram carga formal igual a 0, e na estrutura 2 eu tive mais 2, menos 1 e menos 1. Lembra que a gente analisa a carga formal. Quanto mais próximo de 0, né, a gente encontrar a carga formal, mais possível, mais provável é a existência daquela estrutura, né? Mais próximo do que é o real, ela se aproxima, né? Ela está mais próxima. Então, se a gente for analisar, a estrutura 1 tem maior probabilidade de existência real, mesmo considerando que nessa estrutura o enxofre tenha expandido seu octeto. Beleza? Então, de fato, é o que você tinha, né? O que você deduziu lá. Pode falar. No caso, a estrutura 1 ela é mais estável que a outra? Sim, ela é mais estável. E a carga formal nos diz exatamente isso. É muito mais provável que você encontre essa molécula organizada de acordo com a estrutura 1 do que a estrutura 2. Beleza? Tudo bem, Então, quando obrigado. vocês tiverem dúvida, forem fazer na prova e estiver pedindo para montar a estrutura
de Lewis e acontecer de vocês visualizarem mais de uma forma, né, mais de uma possibilidade para aquela mesma molécula, vocês calculam a carga formal para saber qual que é a real, porque quando ele te pergunta, ele quer saber, na prova, né, ele quer saber qual que é a mais possível, ou seja, aquela que tem a carga formal com os átomos, né, ali mais próximo de zero, a carga formal daqueles átomos da ligação mais próximo de zero. Pode passar. Agora, aqui um outro exercício, também analisando essa questão, né, de possibilidades. Vai aplicar essa fórmula, lembrando que o Vzinho são os elétrons da camada de valência daquele átomo que você está calculando a carga formal, o L são os pares de elétrons isolados, e o meu Bzinho aqui, que ele chama de S, né, no cálculo que ele coloca como S, são os elétrons que são compartilhados. Então, aqui eu encontrei, para a primeira possibilidade, -1, +1 e 0. E na segunda possibilidade, eu encontrei -1 e mais 2. E agora, né? Eu não tenho uma sequência de carga formal igual a 0. Eu tenho variações. E como que eu escolho qual que é a mais provável, a mais possível? Alguém sabe? Acho que tem... Pode passar mais alguma coisa aí, Camila? Acho que tem. Que foi isso que eu falei, né? Que ambas as opções, elas são diferentes de 0. Só que a primeira, ela é mais provável que a segunda. Por que que ela é mais provável? Se eu for olhar a variação perto de 0 ali, né? Se eu for olhar essa variação em módulo mesmo, né? De cada carga formal, eu vou ver que a primeira tem uma variação menor, ou seja, aqui varia só em 1. Na segunda possibilidade, eu tenho todas elas variando alguma coisa, e uma dessas cargas formais varia em 2 unidades, né, em módulo. Então, é mais provável a carga, essa estrutura representada aqui nessa primeira possibilidade, né? Beleza? Alguma dúvida? Senão pode passar, Camila. Por favor. Agora, a questão da ressonância. O que acontece? A ressonância ela acontece quando a estrutura de Lewis ela não representa adequadamente a estrutura molecular. Ou seja, quando eu tenho uma molécula que ela não fica bem representada da forma como a gente fez até agora. E daí a gente encontra, se a gente for calcular a carga formal, a gente vai ver que existe mais de uma estrutura dominante e equivalente para a minha representação da molécula, que é o caso aqui do íon nitrato e da molécula de ozônio. Se a gente for fazer a estrutura de Lewis, seguindo tudo que a gente viu até agora, fizer o cálculo da carga formal, eu vou encontrar essas 2 possibilidades aqui. Qual que é a mais certa? Não tem uma estrutura mais certa. O que é o mais certo é dizer que o ozônio, a molécula de ozônio, ela é um híbrido, né? Entre essa primeira estrutura e a segunda estrutura. Aí a gente representa com essa setinha com ponta, né, para os 2 lados, tá? Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguém com o microfone ligado? Não, né? Pode passar, Camila. Então, né, como eu disse, é um híbrido. A melhor representação é uma fusão dessas estruturas. Experimentalmente, essas ligações, elas apresentam o mesmo comprimento. Se a gente fosse analisar, por exemplo, lá no ozônio, né, tem o mesmo comprimento a ligação dupla para aquela simples. Só que a gente vê pela previsão de Lewis, né, da estrutura de Lewis, isso não deveria acontecer. A gente deveria ter o quê? Uma ligação simples, tendo um comprimento maior que uma ligação dupla. Então, a gente vê que foge, né, do que seria a representação de Lewis, né, essa previsão que foi feita. A gente tem elétrons deslocalizados, porque a gente não pode apontar exatamente onde a gente tem aquela ligação dupla. Então, a forma correta de representar é, por exemplo, né, analisando o benzeno, seria
Seriam os dois com essa setinha, né? Esses dois modelinhos aí, né? Que é uma cadeia fechada. Ou então, nesse caso do benzeno, a gente, como é muito utilizado, né, na química orgânica, a gente tem essa outra representação, que é com esse círculo aí dentro dessa figura geométrica, tá? Pode passar. E agora, as exceções à regra do octeto. São 3 exceções à regra, né? A primeira delas é quando a gente tem um número ímpar de elétrons na minha molécula. Se a gente for tentar, não vai conseguir fazer a ligação formando os pares, né? Não vai ter pares de elétrons isolados nem ligados. E aqui eu tenho 3 exceções, que é o ClO2, o NO e o NO2. Tá vendo que sobra ali, né, um elétron? Pode passar. A segunda exceção é quando eu tenho menos de um octeto de elétrons de valência, ou seja, a minha molécula, ela adquire estabilidade, o meu átomo dentro da minha molécula, ele adquire estabilidade com menos de 8 elétrons na camada de valência. Exemplos, o hidrogênio, o hélio, o boro e o berílio. Nesses 2 exemplos que tem aqui, né, eu tenho o berílio, que ele fica estável com 4 elétrons na camada de valência, né, ele faz 2 ligações do tipo simples, e o boro, que ele faz 3 ligações do tipo simples, ou seja, ele estabiliza com 6 elétrons na camada de valência. E os outros 2, hidrogênio e hélio, eles ficam estáveis com 2 elétrons na camada de valência, que é uma exceção que a gente usa o tempo todo, né? Camila, você volta aí, que a Isabela pediu para voltar na primeira exceção. A primeira exceção é quando eu tenho um número ímpar de elétrons. Se eu fizer lá, fiz a soma de todos os meus elétrons naquela molécula, você vai ver que tem um número ímpar. Aí você não vai conseguir dividir isso de forma que fique em pares de elétrons isolados ou pares de elétrons compartilhados. Eu vou ter... Em algum momento vai ficar um elétron isolado e não um par de elétrons, que é o comum de acontecer. Então, podemos ir para a exceção 3, Camila. É quando a gente tem mais do que um octeto de elétron de valência. Todos os elementos que têm a camada D, pode haver expansão do octeto, ou seja, eu consigo colocar mais de 8 elétrons, beleza? Então, todos que, a partir ali do terceiro período, que já tem a camada D, isso pode acontecer. Aqui eu tenho 2 exemplos também, que o fósforo e o enxofre, eles têm mais que 8 elétrons. Se a gente contar aqui no primeiro, eu tenho 5 ligações do tipo simples, ou seja, eu tenho 10 elétrons na valência do fósforo, e no segundo exemplo, o enxofre, ele faz 6 ligações do tipo simples, então ele tem 12 elétrons de valência. Pode passar. Aqui são essas representações, né, como que a gente... Uma forma, né, de representar a valência. Pode passar também. E agora é a última parte, né? A correção dos modelos covalente e iônico. Foi se estudando, né? Apresentou para a gente, né? Tivemos essa definição de ligação iônica, ligação covalente. A gente tem a questão de ser molécula polar, de ser molécula polar. E uma correção desse modelo seria essa forma de representação aqui embaixo, tá vendo? Que a forma correta seria, então, a gente representar como a molécula tendo polo positivo e negativo, já que ela, em algum momento ali, ela vai ter essa formação de polos, né? Porque os elétrons, em algum momento, eles podem ser mais atraídos para um átomo do que para outro, dentro de uma mesma molécula. E a gente não sabe em qual desses dois elementos dentro da minha molécula vai estar atraindo naquele momento. Então, a melhor forma de representação seria esse híbrido de ressonância, que a gente representa, né, as estruturas possíveis com uma setinha. Pode passar, Camila.
por favor. Aí a gente tem também o que a gente chama de ressonância covalente, que seria representar sem as cargas, e a ressonância iônica, que aí sim a gente representa com as cargas, porque é bem fazendo referência com a ligação iônica, né? Que a gente tem a formação, são mesmo íons, né? Tem um de carga positiva, um elemento de carga positiva, um elemento de carga negativa, como a gente viu com a Ariane. E a gente pode analisar também a diferença de eletronegatividade na ligação, ou seja, realmente pegar os elementos presentes ali na minha ligação, pegar quanto é a eletronegatividade de cada átomo daquele e fazer a diferença entre eles, né? Fazer uma subtração. Se a gente tem essa diferença, né, maior que 1,7, a gente diz que é uma ligação covalente com caráter predominante iônico. Se for menor que 1,7, a gente vai ter um caráter predominante covalente e pode ser covalente do tipo apolar ou polar. E aí é só a gente analisar também dentro desse intervalo. Se está entre 0 e 0,5, é apolar. Se está entre 0,5 e 1,7, é covalente polar. Bom, foi isso que eu tinha para apresentar. Peço desculpa pelas várias interrupções. Passo a palavra para Camila. Obrigada, gente. Gente, vamos entrar então em geometria molecular. A geometria molecular, né, é o formato que uma molécula assume no espaço em virtude aí do posicionamento dos seus átomos em torno do átomo central. E a Thalita já explicou o átomo central e tal. E aí, a VESP, que é a repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência, é o que define basicamente essa geometria, porque no modelo de VESP, a gente vai considerar que o que define o arranjo espacial das ligações dentro das moléculas é a repulsão elétron-elétron. Tanto os elétrons envolvidos em ligações, quanto os pares não ligantes. Então, de um modo geral, os pares de elétrons eles se organizam no espaço de modo a se afastarem o máximo possível, minimizando a repulsão entre eles. Aí na véspera a gente tem algumas definições, onde todos os pares de elétrons da camada de valência ocupam o espaço e se repelem. Os pares de elétrons do átomo central se orientam de forma a ter a energia total mínima. Os pares de elétrons não ligantes ou isolados, eles repelem mais que os que estão envolvidos em ligações, afinal de contas, eles estão assim mais livres, né? E as ligações duplas repelem mais que as ligações simples, porque elas possuem maior densidade eletrônica, e seguindo o mesmo raciocínio, as ligações triplas também repelem mais que as ligações duplas, e quanto maior o ângulo, menor a força de repulsão. Antes de passar, eu quero explicar para vocês um pouco a definição de nuvens, nuvens eletrônicas que a gente vai precisar para entender o resto. Vou utilizar aí mais ou menos a molécula de água para vocês entenderem, tá? Que a Thalita já até mostrou a estrutura de Lewis dela, né? Todo átomo, ele tem elétrons. E o que determina a substância fixa estável é que os elementos que compõem realizem o compartilhamento desses pares de elétrons. A tabela periódica ela já traz a quantidade de elétrons da camada de valência, né? Que é o que interessa aqui. Então, é importante que o compartilhamento de elétrons ele sempre gira em torno do elemento central da molécula, como a Thalita já falou. Então, considerando a molécula de água, a gente tem o oxigênio como elemento central e 2 hidrogênios ligantes, né? O oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência, sendo que um deles forma um par com o hidrogênio e o outro deles forma um par com outro hidrogênio. E sobra 4 elétrons, ou seja, 2 pares de elétrons no oxigênio. O que são as nuvens eletrônicas? São exatamente esses pares de elétrons. Então, na molécula de água, a gente tem 4 nuvens eletrônicas. Por quê? A gente tem, acho que alguém mandou alguma coisa, né? 2 pares de elétrons não ligantes, que é
Já foi formulário, foi tapeada. 2 pares de elétrons não ligantes, né? E mais 2 pares ligantes com hidrogênio. Então, quantidade de par de elétron é a quantidade de nuvem. Nuvens são os pares de elétrons, então a gente tem 4 nuvens, sendo 2 ligantes. A gente precisa ter essa definição de nuvens eletrônicas para entender o resto da geometria. Aí, aqui eu coloquei as geometrias mais básicas, né, as mais comuns, que é linear, trigonal plano, enfim. Reparem que o menor ângulo é o 72, tá? Mas quanto maior o ângulo, menor a repulsão, porque os elétrons, as distâncias, eles estão mais longe, né? Os elementos, eles estão mais longe. E aí a gente define um arranjo eletrônico pelas posições no espaço 3D de todos os pares de elétrons ligantes ou não ligantes. E aí o nosso maior ângulo é o de 180 graus. Eu falei o menor, mas não falei o maior. Então, qual seria aí o passo a passo para a gente conseguir fazer os exercícios de geometria molecular, né? Definir o átomo central, o arranjo de Lewis, que a Thalita já explicou, contar a quantidade de nuvens eletrônicas, que eu acabei de explicar, contar os pares de elétrons isolados, ou seja, os que não fazem a ligação, e checar a tabela que eu vou mostrar. Aí aqui tem a molécula de água para mostrar para vocês o que eu tinha falado. A gente tem o átomo central, que é o oxigênio. A gente tem os 2 hidrogênios aqui em ligação simples. Então, se o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência, 2 deles estão aqui com os hidrogênios, para fazer a ligação simples. E aí sobra 4 elétrons. Representamos por par, né? E cada par de elétron é uma nuvem. Então, aqui a gente tem um par, outro par e outro par. Então, a molécula de água, ela tem 4 nuvens eletrônicas, sendo 2 pares ligantes. E aqui a gente tem a da amônia, enfim, que é o mesmo raciocínio, o nitrogênio como átomo central, os 2 hidrogênios ligantes e um par de elétrons sobrando. Então, aqui a gente também tem 4 nuvens, sendo 3 ligantes e um par isolado. E aí, aqui a gente já tem o carbono como átomo central, 4 hidrogênios ligantes, 4 nuvens eletrônicas, sendo todas ligantes. Isso é importante porque quando a gente for para a tabela, para definir a geometria, a gente vai precisar exatamente da quantidade de nuvens e dos pares solitários, dos pares não ligantes. Então, por exemplo, a molécula de água, ela tem 4 nuvens, sendo 2 pares solitários, 2 não ligantes. 4 nuvens, 2 pares solitários, a geometria é a angular, que é essa aqui. Eu não sei se vocês estão vendo minha setinha, mas eu espero que sim. E aí, ó, NH3, que a gente tem 4 nuvens eletrônicas, sendo 3 ligantes. 4 nuvens eletrônicas, um par solitário, então a gente tem a geometria piramidal, que é a geometria do NH3. E assim a gente vai definindo as geometrias com a contagem das nuvens eletrônicas e dos pares solitários. É fácil. E aí agora relacionando a geometria molecular com a polaridade. Ô Camila, tem uma dúvida no chat. Qual que é a dúvida? As nuvens são os pares não ligantes? Não, olha só. As nuvens são os pares não ligantes e os pares ligantes. As nuvens são os pares de elétrons, não importa se elas são ligantes ou não ligantes. Só que aí na hora, então, a nuvem é como se fosse um número total. Aqui na molécula de água, a gente tem um átomo, um elétron do hidrogênio, um elétron do oxigênio se ligando. Então, a gente tem um par de elétrons. Aqui também,
um elétron do oxigênio ligando a um elétron do hidrogênio, outro par de elétrons. Só que o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, sobra 4 elétrons, 2 pares. Então, aqui a gente tem 4 nuvens. Uma da ligação oxigênio-hidrogênio, outra da ligação oxigênio-hidrogênio, um par de elétrons que sobrou no oxigênio e o outro par de elétrons. São 4 nuvens. Só que nesse caso da água, dessas 4 nuvens, a gente só tem 2 ligantes, que são as 2 ligações com hidrogênio. Esses outros elétrons aqui, eles são os isolados ou os não ligantes, são os pares que não fazem nenhuma ligação, mas eles somam na definição de nuvens eletrônicas, assim como os pares ligantes. As nuvens são os pares totais, e aí a gente separa entre ligantes e não ligantes. Entendeu? Tudo certo? Se tiver mais dúvida aí, pode voltar. Aí vocês me falam. Então, vamos entrar em polaridade. Eu vou falar um pouco sobre o vetor dipolo, né, para definir polaridade, mas eu gosto de pensar assim, tem uma regrinha, uma diquinha, né, que, por exemplo, a molécula de água, ela é uma molécula polar. Por quê? Se a quantidade de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for igual à quantidade de átomos ligados ao átomo central, a gente vai ter uma molécula apolar, que não é o caso da molécula de água. Voltando lá. Por quê? A gente tem 4 nuvens eletrônicas, mas somente 2 pares ligantes. Então, a quantidade de nuvens eletrônicas não é igual à quantidade de pares ligantes. Então, a molécula, no caso, se for igual, ela é uma molécula apolar, que é no caso do CH4, que a gente tem 4 nuvens sendo as 4 ligantes. CH4 é uma molécula apolar. Já a água, a gente tem 2 ligantes e 2 não ligantes, 4 nuvens. Então, a gente tem 4 nuvens e 2 elétrons e 2 pares de elétrons não ligantes. Então, a água, ela é uma molécula polar. É uma diquinha aí para ficar mais fácil para definir polaridade, tá? Mas pelo vetor dipolo, vamos lá. A direção é sempre do átomo, é sempre para o átomo mais eletronegativo, que a Thalita já tinha falado aí um pouco sobre a eletronegatividade, que tem como olhar pela tabela periódica, né? Então, o vetor é igual física mesmo, que a gente aprendeu lá no ensino médio. Então, a gente tem os vetores apontando... Quando a gente tem os vetores apontando para o átomo central, que é o caso do NH3 aqui, da amônia, a gente gera um vetor resultante para cima. É como se fosse física mesmo. A gente tem 3 vetores se somando e gerando outro. Então, quando a gente tem esse vetor resultante, nós temos ligações polares. No caso, como o CO2, a gente tem o carbono como átomo central, 2 oxigênios ligantes, no caso, o oxigênio, ele é mais eletronegativo que o carbono, então os vetores, eles estão apontando do oxigênio para o carbono, então a gente vê que eles apontam em direções contrárias, então ele é uma ligação apolar, porque não tem vetor resultante, os vetores, eles se anulam. E no caso do CO3, a gente tem um enxofre no átomo central, né? E os oxigênios nas ligações. O oxigênio é mais eletronegativo, os vetores apontam para o oxigênio, então eles também se anulam, e a gente tem outra molécula apolar que não tem o vetor resultante. Agora eu vou entrar para um exercício, tem dúvida, né? Então, no caso, as moléculas polares são as que têm pares não ligantes? As moléculas polares são as que têm pares não ligantes. Bem mais fácil de explicar do que eu falei. Tudo bem, muito obrigado. Nada. Mas, assim,
eu acho que a matéria que eles dão é vetor de polo, né? Isso é uma dica. Eu acho que vocês têm que usarem um vetor de polo para justificar na prova. Eu não lembro, faz muito tempo que eu fiz essa matéria, mas se eu não me engano, eles dão um vetor de polo. Não sei se eles dão a dica do não ligante. Mas é uma dica para ajudar, tá? Então, vamos para um exercício que a gente vai definir quantidade de nuvens, quantidade de pares ligantes, a geometria e a polaridade. Então, a gente tem aqui o tetrabrometo de carbono, onde o átomo central é o carbono, né? Como a Thalita já tinha explicado. Primeiro passo é desenhar a estrutura de Lewis, que a Thalita também já explicou. Então, a gente tem o carbono com 4 elétrons na camada de valência, fazendo ligação com o bromo. E aí, aqui está a estrutura de Lewis desenhadinha. Então, nuvens e ligantes, vamos lá. Aqui a gente tem 4 pares de elétrons, né? Pela estrutura de Lewis dá para ver bem direitinho. Então, a gente tem 4 nuvens. O carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ele está ligando a 4 bromos, então não tem nenhum par de elétrons isolado sobrando. A gente tem 4 nuvens e 4 ligantes. Por aí, eu já sei a polaridade. Ele é apolar, né? Mas depois vamos fazer um vetor de polo para comprovar isso mesmo. Aí agora que a gente sabe o número de nuvens e o número de ligantes, a gente volta lá na tabela para definir a geometria. 4 nuvens e 4 ligantes. Então, a gente tem 4 nuvens e nenhum par solitário. Então, a geometria, no caso dessa molécula, é tetraélica, tá? Essa aqui, ó. Porque a gente tem 4 nuvens e todos são ligantes, não tem pares solitários. Então, a gente já definiu geometria, já sabe nuvem, o número de pares ligantes. Agora, vamos para polaridade. Então, a gente vai desenhar os vetores. As nuvens são as ligações, Camila? As nuvens, eu gosto de entender que elas são os pares de elétron, tá? Então, ó, na ligação aqui, a gente tem... Peraí que eu fui pro Meet. A gente tem 2 elétrons aqui, então um par. Outros 2 elétrons aqui, outros 2 aqui, outros 2 aqui. Então, a gente tem 4 nuvens, certo? 4 pares de elétrons. Numa estrutura que não tem todos ligantes, deixa eu ver se o próximo. Essa aqui, ó, da amônia, ela não tem todos ligantes. Por quê? O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência. 5, na camada de valência. E a gente tem 3 hidrogênios ligando. Aqui a gente tem um par, outro par e outro par. Igual estava lá na molécula com o bromo. Só que a gente tem outro par sobrando, porque ele tem 5 elétrons na camada de valência, mas só 3 estão fazendo ligação, formando pares com os elétrons do hidrogênio. Então, nesse caso aqui, a gente tem um par, outro par e outro par. Então, são 4 nuvens, sendo 3 delas ligantes. Tá? Tudo bem, obrigado. Voltando aqui para a polaridade, então, nesse exercício. Então, a gente desenhou a estrutura, vamos desenhar os vetores. No caso, o bromo, ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, os vetores vão apontar na direção do bromo. No caso, a gente tem um vetor para... A gente tem um bromo aqui, né? Então, tem um vetor para cá, um vetor para cá, para cá, para cá. Quando a gente soma esses 2 vetores aqui, a gente vai ter um vetor resultante para cá. Quando a gente soma esses 2 vetores aqui, a gente tem outro vetor resultante para cá. Só que esses 2 vetores resultantes gerados, eles se anulam, eles estão em direção opostas. Então, eles estão se anulando. A gente não tem um vetor resultante no geral na molécula.
A gente tem um aqui com bromo, com esses 2 bromos, outro com esses 2 bromos, mas esses 2 vetores resultantes estão se anulando, não tem um vetor resultante geral da molécula. Então, ela tem um vetor nulo, no caso, tetrabromete de carbono, e ela é uma molécula apolar, tá? Mas aí, se você for ver, a gente tem a mesma quantidade de nuvens com a mesma quantidade de pares ligantes, a gente já saberia que ela é uma molécula polar, porque tem que ter par não fazendo ligação para ser uma molécula polar, tá? E aí, vamos para a amônia, que eu já tinha comentado sobre os pares, né? A gente tem, então, o nitrogênio com 5 elétrons na camada de valência. Tem pergunta? Tem uma pergunta no chat. A Mariana, eu não sei responder sua pergunta. Eu acho que não. Eu acho que seria outra definição, porque nuvem é par de elétron. Mas assim que eu terminar minha explicação, eu vou procurar para te responder, tá? Vou voltar aqui para o exercício, depois eu procuro, mas eu acredito que não. E aí eu confirmo e te respondo. Então, a gente tem os pares de elétrons aqui, o hidrogênio fazendo uma ligação com o nitrogênio, o hidrogênio fazendo um elétron do hidrogênio fazendo outra ligação com o elétron do nitrogênio. Então, no total, a gente tem 3 pares ligantes e um isolado, no total, 4 nuvens eletrônicas. Então, 4 nuvens eletrônicas, sendo 3 ligantes e um par solitário. Então, voltando lá na tabela, a gente tem 4 nuvens eletrônicas, sendo um par solitário, geometria piramidal. É essa aqui. 107 graus. E aí, nós definimos a geometria. Vamos fazer, então, a polaridade. No caso, o nitrogênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, né? Que o hidrogênio é o elemento ali mais eletronegativo, ele está lá no início da tabela periódica. Então, os vetores vão todos apontar para o nitrogênio, gerando um vetor resultante. Eles se somam, eles não se anulam. Então, a gente tem uma molécula polar pela teoria do vetor de polo. Então, é isso. Acho que eu vou passar a palavra para a Ariane e vou procurar a dúvida da Mariana. Ariane, você quer que eu continue compartilhando a tela? Vou compartilhar aqui, Camila. Obrigado. Então, vou ficar indo e vindo slide. Ai. Então vamos lá, gente. Para a última parte do aulão, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da hibridização. Mas antes disso, eu vou dar uma pequena introdução falando da teoria da ligação de valência, né? A gente sabe que existem várias teorias para tentar explicar as ligações, né? Tem também aquela teoria do orbital molecular, que acho que vocês vão ver para a última prova. Enfim, uma das teorias que existem é a teoria da ligação de valência, que diz para a gente o quê? Que a ligação entre 2 átomos é a sobreposição de 2 orbitais atômicos semi-preenchidos. Significa o quê? Quando eu tenho a formação, então, da minha molécula, quando eu tenho ali o compartilhamento de elétrons, o que acontece? Eu tenho a sobreposição de 2 orbitais atômicos, né? Orbitais atômicos a gente viu na última prova. E por que acontece, então, essa sobreposição? Justamente porque quando a gente analisa a questão da energia de repulsão que existe, né, entre 2 átomos por causa do núcleo, a gente sabe que chega uma determinada distância entre os núcleos em que eu vou ter uma repulsão. Então, essa sobreposição ela tem que respeitar ali um limite de forma que eu consiga ter ali meus átomos, né, se ligando, compartilhando elétrons, mas não ultrapassando essa distância que gera a repulsão. Então, bom, essa teoria da ligação de valência, né, é importante a gente lembrar essa questão da sobreposição, porque quando a gente vai tratar aqui da hibridização, o que é a hibridização?
nada mais é do que como se fosse uma mescla dos meus orbitais atômicos, que vão se expandir, formando então os orbitais que a gente vai chamar agora de orbitais híbridos, para fazer a minha ligação covalente. E aí existem vários tipos de orbitais híbridos, eu vou falar um pouquinho para vocês, mas a gente precisa saber de algumas questões, né, da hibridização. Por exemplo, o número de orbitais híbridos, ele sempre vai ser o mesmo que o número de orbitais atômicos que são mesclados para criar o conjunto de orbitais híbridos. E também é importante lembrar que a hibridização não segue a teoria dos elétrons desemparelhados, né? Porque até agora a gente sabia que quando a gente ia preencher a caixinha, né, com os elétrons, aqui um exemplo, a regrinha era o quê? Para os orbitais atômicos, eu sempre tenho que ter o meu orbital, por exemplo, o S, que ele vem antes do P, eu vou ter que ter ele todo preenchido para daí eu pular para o meu orbital P. Só que no orbital híbrido, o que vai acontecer? Eu vou ter a promoção de um elétron que antes estava no orbital atômico S, ele vai então para o meu orbital P. E eu vou continuar chamando de orbital atômico? Não, agora eu vou chamar então de orbital híbrido. Nesse caso, ó, eu tenho o berílio, né? Ele tem 2 elétrons ali na camada de valência, na minha camada S. Para ele fazer ligação então com 2 flúors, o que vai acontecer? Eu vou ter a promoção de um elétron para o orbital, P. E aí, o meu orbital híbrido, então, ele vai ser do tipo sp, no sentido de que a gente tem que lembrar que o número de orbitais híbridos vai ser o mesmo, então, aqui de quando eu faço essa promoção dos meus elétrons. Outra questão que a gente tem que lembrar é que a hibridização está diretamente ligada com o que a Camila falou para a gente da geometria molecular. Tem até uma tabelinha que mostra para a gente, né, que tem como se relacionar diretamente ali qual o tipo de orbital híbrido que eu tenho com a geometria molecular. E aí, assim, existem vários tipos de orbitais híbridos, né? E o que acontece é justamente o que eu trouxe para vocês, né? Que a gente tem a sobreposição ali dos orbitais. Então, eu posso ter a sobreposição ali de 2 orbitais S, posso ter a sobreposição de um orbital S e de um orbital P, dependendo dos elementos, né, que eu estou tratando em questão. E isso tudo vai influenciar na hora de eu fazer o meu orbital híbrido. Aqui são outros exemplos, né, de uma ligação de um orbital S com o orbital P aqui. No caso, ligação não. Quando eu vou formar o meu orbital híbrido, por exemplo, aquele caso que a gente analisou ali do berílio, né, tem promoção de um elétron que estava no meu orbital S, ele então vai para o orbital P. E aí ele vira um tipo de orbital híbrido sp, e o orbital híbrido sp tem esse formato aqui. Um outro tipo de orbital híbrido é o sp2. O sp2, ó, a gente já dá para saber aqui, ó, que ele vai ter 3 orbitais híbridos. Por quê? A gente sabe a quantidade de orbitais híbridos olhando aqui para esses índices. Por exemplo, a gente tinha visto o SP. O S tinha índice 1, o P tinha um índice 1. Então, eu tinha 2 orbitais híbridos. Agora, eu tenho o quê? O S tem o índice 1 e o meu P tem o índice 2. Então, eu vou ter a formação de 3 orbitais híbridos. Nesse exemplo aqui do boro com o flúor, a gente sabe que o boro tem ali na camada de valência, vai ter 3 elétrons. Então, ele tem um orbital S totalmente preenchido e um orbital P com 1 elétron. Só que para ele fazer a ligação com 3 flúors, eu preciso também fazer a promoção de um elétron que está na camada S, de forma que ele fique ali numa outra caixinha isolado, para que então eu consiga ter essa interação com os meus elétrons do flúor, no caso. Se eu mantiver dessa forma aqui, ó, eu não vou conseguir fazer ligação com 3 flúors, porque
eu vou ter uma caixinha já totalmente preenchida. Então, onde que vai entrar mais um elétron aqui? Por isso que eu tenho que fazer essa promoção. E aí, aqui, né, depois que eu faço isso, eu vou ficar com 3 orbitais. Então, vai ser do tipo sp2. Acho que tem alguma... a Camila que mandou mensagem. Um outro tipo de orbital híbrido é o sp3. Segue o mesmo raciocínio, né? A gente pode saber aqui pelo índice que ele vai ter 4 orbitais híbridos. Um exemplo de uma molécula que tem esse orbital híbrido é o do metano, porque quando eu analiso o átomo central ali, do carbono nesse caso, ele vai ter que fazer também a promoção de um elétron, no caso aqui do orbital atômico S, que vai para uma caixinha do orbital P, e aí eu vou conseguir fazer aqui, ó, vou conseguir linkar os meus 4 elétrons dos hidrogênios, né, um em cada caixinha. A água também tem esse formato, né, de orbital híbrido sp3. A gente sabe que o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência e ele tem esse formato aqui, né, na camada de valência, que é 2s2, 2p4. O que acontece, então, para eu fazer essa ligação com os meus hidrogênios? Eu vou ter que ter aqui, no caso, não a promoção de um elétron para outra camada, mas eu vou ter que ter um orbital híbrido justamente para eu conseguir fazer essa ligação. Ó. Então, esse é o caso que a gente chama de estado não ativado. Por quê? Não ativado significa o quê? Significa que eu não tive a promoção de um elétron para outro orbital. Um exemplo é o fósforo, depois eu vou passar para vocês, mas o fósforo ele só tem até a camada P preenchida com elétrons. Só que existem casos que eu posso promover elétrons da camada P para a camada P. Nisso eu chamo de estado ativado, justamente por causa dessa promoção que eu fiz de um orbital para outro, né? É o que eu tinha falado dos outros casos, ó. Aqui, por exemplo, quer ver? Eu não sei se já passou um exemplo disso. Aqui, por exemplo, do berílio, ó, eu tive um estado ativado. Por quê? Porque eu tive a promoção de um elétron da camada S para a camada P. Então, é um estado ativado por causa dessa promoção de elétron. E aí tem uma tabelinha que a gente pode usar, né, que liga justamente o que eu comentei da geometria da molécula com o tipo de orbital que eu vou ver. Que eu vou ter. Então, tem vários exemplos aqui, ó, que a gente tinha comentado aqui do boro com o flúor. A gente sabe o quê? Que o tipo de orbital dele é sp e a geometria dessa molécula é linear. Então, tá tudo ligado ali. O boro com 3 flúoros, ele vai ter uma geometria trigonal plana. Quando eu desenho minhas nuvens eletrônicas, ó, eu sei que eu tenho 3 ligações. Então, eu vou ter formação, consequentemente, de 3 orbitais híbridos, que é o que eu falei para vocês. Quando a gente olha o índice aqui, ó, do sp2, eu somo esses índices de 1 mais 2, então eu vou ter 3 orbitais híbridos. Significa o quê? 3 ligações. E daí em diante. Aí aqui eu trouxe um exercíciozinho rápido de algumas moléculas, né, para a gente fazer essa hibridização. Por exemplo, o boro ligado a 3 flúor. Se a gente olhar na tabela periódica, ó, o boro ele tem o quê? Ele termina ali na 2s2, 2p1. Então significa que ele tem 3 elétrons na camada de valência. Quando eu olho isso, ele pode, então, fazer a promoção dos elétrons que está ali na 2s2 e fazer a promoção para a camada P. Então, ele vai ficar com o tipo de hibridização o quê? sp2. E a partir disso, eu vou conseguir ligar aos 3 flúors. Da mesma forma, para esses outros elementos, a gente pode olhar aqui o arsênio, a gente olha na tabela onde que ele está,
consegue fazer a distribuição eletrônica e aí fica mais fácil a gente visualizar a camada de valência, né? Quais elétrons ali que eu vou ter que fazer a promoção, para eu ter, então, o meu orbital híbrido. E aí, o que eu tinha comentado do fósforo é a questão de que o fósforo na camada de valência, ele tá ali com 5 elétrons. E ele termina como 3s2, 3p3. Existe uma molécula em que o fósforo se liga a 5 flúoros. Como que isso acontece? Se eu deixar dessa forma aqui, que é a configuração padrão, né, do fósforo, como ele está na natureza, eu não vou conseguir ligar 5 flúoros. Por quê? Eu só tenho 3 desemparelhados. Para eu conseguir ligar a esses 5 flúoros, eu então tenho a promoção de um desses elétrons que estão emparelhados para uma outra caixinha desses, de forma que ele fique desemparelhado e possa, então, fazer ligação com outro elétron. O que acontece? Eu tenho a promoção desse elétron que estava aqui na minha camada 3s para a camada 3d. Né? A gente sabe que a partir do número atômico ali do nível 3, eu já tenho esse orbital d. Então, por mais que o fósforo não tenha nenhum elétron ali originalmente nesse orbital D, ele tem essa camada dele disponível. Então, esse orbital D disponível, perdão. Então, o que acontece é justamente essa promoção. Então, ele vai ter um estado ativado em que ele vai conseguir fazer essa ligação com 5 flúoros. Ligações múltiplas, né? São os tipos de ligações que a gente tem. Então, a Thalita comentou rapidinho para a gente sobre ligações simples, né? E aqui é basicamente isso, né? Os tipos de ligação que a gente tem são o quê, então? Ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. As ligações simples, elas são todas sigma. A partir da ligação dupla, o que acontece? Eu tenho uma ligação sigma e uma ligação pi. Na ligação tripla, eu tenho o quê? Uma ligação sigma e 2 ligações pi. E por que isso acontece? Porque a ligação sigma, ela é a mais forte de todas. Justamente porque ela está como se fosse diretamente ligada ali no eixo internuclear. Já a partir da ligação pi, por que ela é mais fraca do que a sigma? Deixa eu passar aqui. Por causa disso aqui, ó, a ligação pi, ela tem como se fosse um espaçozinho ali entre as nuvens eletrônicas que torna ela, então, mais fraca. Por isso que a gente fala que ela é quebrada antes da sigma. Então, a ligação dupla e a ligação tripla vai ter essa ligação sigma. Ligação pi, perdão. Isso aqui, um exemplo, né, aqui. A gente tem a ligação sigma central, que é a mais forte, que a gente vê que está um orbital sobreposto ao outro. Então, não tem nada ali no meio do caminho que atrapalhe ou dificulte, assim, essa ligação. Já nas minhas ligações do tipo pi, ó, é como se eu tivesse um espaçozinho entre os meus orbitais, e por isso ela vai ser mais fácil de ser quebrada, né? Por isso que a gente fala que a ligação pi vai ser a primeira a ser rompida. Aqui é um outro exemplo, né, do que acontece. E falando rapidamente das ligações localizadas, porque a Thalita já comentou, né, quando ela foi explicar de ressonância, da questão do que acontece no ozônio, as ligações deslocalizadas nada mais é do que quando a gente não consegue dizer onde estão as ligações. Isso acontece principalmente em moléculas com 2 ou mais estruturas ressonantes com ligação pi. Então, é o caso do benzeno, né, que está nessa primeira imagem aqui. O que acontece? Eu tenho meu carbono com 4 elétrons na camada de valência, e no benzeno ele faz essa ligação, então, entre os carbonos, mas também cada carbono faz uma ligação com esse hidrogênio. Só que o meu carbono, se eu estou ligando um carbono a 2 carbonos, por exemplo, eu já vou ter o meu octeto completo, né? Porque octeto precisa de 8 elétrons. Eu estou ligando um carbono a 2 carbonos,
eu já vou ter esses 4 elétrons que falta. Só que eu tenho essa ligação do hidrogênio também. E de onde vai surgir esse elétron? Então, é aí que entra a questão da ressonância. Porque ora o elétron está fazendo uma ligação em um carbono, ora o elétron está fazendo ligação ali no hidrogênio. E aí a gente tem a formação dessas estruturas que a gente chama de ressonantes. E aí, aqui só a título de, né, curiosidade, como seria então essa formação da estrutura ressonante? Ó, a gente tem essa formação dessas nuvens que para fazer então essa ligação, né, dos elétrons. E aqui foi só um compilado do que a gente falou no final, né? As ligações sigma são sempre localizadas, por quê? Porque elas sempre estão, não tem nada ali no meio que dificulte, né, a realização da ligação, como a gente viu, na ligação π, no caso, eu tenho ali, eu posso ter um espaço entre os meus orbitais que dificulta a formação da ligação. Estruturas de ressonância são possíveis, então a deslocalização também é possível, e as ligações deslocalizadas estão acima de todo o anel. Neste caso, os elétrons são compartilhados por todos os 6 átomos de carbono, que é o caso do benzeno aqui, né? A gente tem a formação desses anéis de benzeno, em que eu tenho o tipo de estrutura ressonante. E é isso, gente. Vou parar de compartilhar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar aí, pode ficar à vontade. No mais, eu queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até o final. Lembrar vocês de preencher o formulário, né? A Thalita enviou aí. É muito importante para a gente ter o feedback do aulão. E, no mais, obrigada e boa prova para vocês amanhã. Boa prova, gente. Aí qualquer coisa, não sei, pode mandar uma DM lá no Instagram do Get, tá? E aí a gente tenta responder. Assim que acabar a gravação aqui, a gente vai postar no YouTube também o aulão. Obrigada, gente. Boa prova. Minha internet caiu de novo agora no final. Mas voltou. Espero que vocês tenham gostado. E preencham um formulário de avaliação, por favor.